Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do estudo bíblico, né? Hoje estudaremos aqui o capítulo 6. Se vocês tiverem a Bíblia de vocês, abram aí. Capítulo 6 de Gênesis, tá bom? A corrupção da humanidade. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Nossa, você vê aqui que quando eles falam filhos de Deus, eles se referem a anjos, tá? São anjos, Deus que vieram à terra e tomaram, naquela época, tomaram os filhos, as filhas das mulheres, as mulheres dos homens, né? Que eram muito bonitas, né? E aí eles viram que as mulheres eram bonitas e quiseram tomar para si. E tomaram quantas mulheres quiseram. E aí o pecado e a sujeira começou a aumentar, né? Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui você vê que a partir desse momento, os homens até aqui eles viviam muito tempo, né? Você vê que eles viviam 900, 800 anos e aqui é um decreto de Deus que o homem chegaria a viver 120 anos, né, a partir desse momento, por causa do pecado, para que o pecado não continuasse tão grande e a humanidade não se perdesse tanto quanto naquele tempo. Imagina uma pessoa hoje faz tanta maldade, né, e não vive nem 100 anos. Imagina vivendo 900 anos fazendo só maldade, né? Ó, havia naqueles dias gigantes na terra e outros nasceram também. Quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Ou seja, quando os anjos se relacionaram com as mulheres, nasceram gigantes, ou seja, humanos sobrenaturais, né? Que eram os valentes daquela época, mas não valente do sentido valente de Deus, né? Eram valentes porque eram bravos, eram altos, eram sobre-humanos, então eles se achavam melhores, mais valentes, mais encrenqueiros, né? Podemos se dizer assim. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Ou seja, Deus ele viu que o ser humano ele só tinha intenção má, né? Só tinha más intenção. Infelizmente até hoje é assim, né? Nosso coração ele é mau, né? O pecado é impregnado na nossa carne. Então a gente tem que lutar contra nós mesmos todos os dias. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Imagina Deus se arrepender de ter feito o ser humano, o homem sobre a terra, né? Porque aí viu o quanto foi, né, o pecado do ser humano. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o final, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então são a geração de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas
gerações. Noé andava com Deus. Ou seja, não é só Noé que era justo, a sua geração também era justa, né? Os filhos de Noé também eram justos. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Ou seja, Deus queria desfazer a violência, desfazer o pecado sobre a terra. E Deus, ele sabia que o pecado não ia parar de existir se ele salvasse alguém, né? Mas Noé era um homem justo e Deus jamais condenaria um justo, né? E de ato justo, né? De coração, mesmo que, né, o pecado faz parte de nós. Ele era uma pessoa que procurava andar correto, né? Não andar certo diante de Deus. Então, Deus preservou ele e a sua descendência por causa disso, né? Faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca e a calafetarás por dentro e por fora com betume. Ou seja, Deus deu todas as instruções para Noé fazer a arca, tá bom? Tanto de medidas, né, quanto o que ele ia fazer para colocar, para colar, tudo foi Deus que deu para ele, né? Hoje existe a arte da madeira, tudo isso já vindo daquela geração, vindo daqueles conhecimentos que Deus tinha passado para Noé. E desta maneira a farás, de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 covado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, primeiro, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá. Ou seja, a terra teria sido contaminada pelo pecado, né? Não só o ser humano tinha contaminado a terra, né? Onde o ímpio passa, onde há impureza, né? A pessoa naquela época no Velho Testamento, uma pessoa impura, se ela tocasse em outra, a outra também ficava impura. Então, quando você está impuro, aonde você anda, torna-se impuro, né? Se você vive em pecado, a sua casa ela está condenada pelo pecado, né? Se você vive em pecado, o seu trabalho automaticamente se condena pelo pecado, né? E isso aqui nós vemos o que aconteceu com a terra. O ser humano estava sobre a terra e a terra se tornou contaminada pelo pecado. Então Deus resolveu destruir o pecado, destruindo também assim a sua criação na terra. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Ou seja, Deus queria destruir a terra, sim, destruir o pecado, porém não queria acabar com toda a sua criação. Por isso deixou os pares, né, de casal,
né? E também deixou a descendência de Noé, né? Esses animais, para que a sua criação fosse feita melhor, né? Então ele destruiria ali o pecado e tudo que havia ali de ruim, né? E deixaria ou refazeria tudo melhor, né? Ele continuaria a sua criação com menos pecado e com menos impureza, porque naquela época já estava tudo corrompido. Das aves conforme a sua espécie e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, este será para mantimento teu e deles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Ou seja, Deus ele preservou tudo o que ele tinha feito pela vida de Noé, de uma pessoa justa. Lembrando que Noé tinha pecado, viu? Noé tinha pecado, Noé era humano como nós. Porém, Noé era um homem justo. O que é uma pessoa justa? É uma pessoa que não é injusta, correto? Uma pessoa injusta é uma pessoa que julga incorretamente, que faz o que é errado, né? Não só aos olhos de Deus, mas aos olhos de todos, né? Essa é uma pessoa injusta, né? Quando você vai em um juiz para julgar uma causa, se ele for injusto, ele condena o inocente. Se ele for justo, ele absolve o inocente, certo? Então, não era uma pessoa justa, aquele que julgava com retidão, né? Ele não era injusto como os outros que praticavam mal e julgava fazendo mal, né? Então, por isso, devemos tirar como exemplo a vida dele para nossa prosperidade, para o nosso conhecimento, né, e nossa maturidade. Assim, fazendo conforme o que Deus quer, mesmo que tenhamos pecados, mas que venhamos ser pessoas justas, né, pessoas boas, pessoas, né, que não tenha maldade no seu coração. A terra, né, foi contaminada pela maldade do ser humano. Ali a terra foi contaminada, né, pela podridão do ser humano, né? Hoje você vê que não são todos que estão contaminados ainda, né? Logo estaremos aí, né, em uma divisão grande, já estamos, mas estaremos em uma divisão maior ainda sobre o que é bom e o que é ruim. E, infelizmente, o ser humano ele se deixa levar pelo que é mal, né? E aí vamos ver muitas coisas que vão acontecer, né? Vão acompanhando aí, próximo capítulo 7, né, de Gênesis. Falaremos um pouco mais sobre Noé e sua descendência, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva aí no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos, novas notificações, para vocês estarem por dentro da palavra de Deus, tá bom? Esses são os acontecimentos de antes e o porquê também Deus fez diminuir, né, a idade do ser humano para que o pecado não continuasse dominando sobre a terra, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês e ficam na paz do Senhor. E feliz ano novo para vocês. Tchau, tchau.